Começamos, não, damos sequência, na verdade, né? A nossa série de mensagens, Encontros com Jesus, e hoje o nosso tema é sobre duas irmãs enlutadas. Toda vez que eu participo de uma cerimônia de despedida, de um velório, ou até mesmo quando eu entro num cemitério, eu penso que deve haver algo de errado com o nosso mundo. Porque perder alguém que a gente ama é uma dor terrível, muito forte. Estão bem diante de mim aqui o Maurício e a Dandara, que na semana passada o Maurício precisou se despedir do seu pai. O trecho bíblico que nós vamos ouvir hoje, ele é o relato do encontro de Jesus com duas irmãs que estavam enfrentando o luto pela morte do seu irmão, chamado Lázaro. E tem relatos nos evangelhos de que Jesus frequentava seguidamente a casa desses três irmãos. Ao que tudo indica, Jesus, Lázaro, Marta e Maria se consideravam pessoas da mesma família. E eu imagino que talvez algum de vocês tenha amigos, alguns amigos daqueles que são mais chegados que um irmão de sangue. O Evangelho de João conta que Lázaro, amigo de Jesus, aquele a quem Jesus amava, como está escrito no Evangelho, ficou muito doente e que a sua vida estava por um fio. Maria e Marta mandaram buscar Jesus, mas Lázaro acabou morrendo antes que ele chegasse. Quando Jesus chegou à casa dos amigos, ele encontrou todos já de luto e o corpo de Lázaro já sepultado, 4 dias. Esse encontro, ele é muito especial, ele é muito interessante. Ele nos esclarece não apenas quem é Jesus, mas o que Jesus veio fazer na história humana. Queria acompanhar vocês convidar vocês a acompanhar essa leitura do texto. É o texto de João, capítulo 11, dos versículos 17 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram:
Vejam como ele amava Lázaro. Esse é o texto desse encontro com as duas irmãs que nós queremos pensar um pouquinho hoje. Jesus amava Lázaro. Amava muito. Mas isso não impediu Lázaro de ficar doente. Uma doença que levou Lázaro à própria morte. Por que eu faço questão de afirmar isso? Porque às vezes nós somos tentados a pensar que se nós temos fé, se nós somos amigos de Jesus, nada de mal vai nos acontecer. Mas a verdade é que tem algo de errado com o mundo, com o nosso mundo. A doença é uma experiência humana que atinge a todos nós, até mesmo atinge aqueles que Jesus ama, que amam a Jesus. E sempre é um processo dolorido, sempre é traumático. A doença nos coloca diante dos nossos limites. Nós percebemos na pele que nós não vamos viver para sempre, que nós somos frágeis, fracos. E ver alguém que nós amamos adoecer, sentir dor, ter que sepultar uma pessoa que nós amamos, é e sempre vai ser difícil. Não é fácil. Diante da realidade da morte, tudo, mas tudo mesmo fica para trás. Tudo aquilo que a gente correu atrás, sonhou, carreira, o trabalho, as viagens, as férias, o dinheiro, o diploma da faculdade, tudo se esvai quando a vida como nós a conhecemos termina. E dá para perceber a frustração, a indignação daquela família, daquelas duas irmãs, nas palavras idênticas que elas dizem. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como é interessante olhar para esses dois encontros. Com Marta, Jesus conversa. Jesus dialoga. Ele fala da verdade sobre a ressurreição e sobre a vida. Com Maria, parece que Jesus fica sem palavras. Ele apenas chora e pergunta: onde foi que vocês o sepultaram? Onde foi que vocês o colocaram? E essas reações diferentes de Jesus mostram não apenas a profunda sabedoria, a habilidade de se relacionar que Jesus tem, mas aponta para uma verdade ainda maior, mais profunda, a respeito de quem é Jesus, a sua identidade. As duas irmãs, apesar de jeitos diferentes, elas refletem uma mesma angústia, um mesmo desespero. Resumido naquela frase: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta está agitada. Quando soube que Jesus estava chegando, foi correndo encontrar-se com ele. Ele nem tinha chegado ainda, mas Marta saiu na corrida para se encontrar com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Nós também temos reações diferentes diante de sofrimento, diante da perda. Umas pessoas se agitam, outros ficam apáticos, sentados, sem saber o que fazer. E Jesus sabe tratar cada um de um jeito diferente e sempre com muito amor, do jeito que a pessoa precisa. Marta conhece o que a palavra de Deus diz a respeito de ressurreição. Ela sabe que os mortos vão ressuscitar no último dia, vão viver de novo. Mas Jesus desafia Marta a dar um passo a mais na sua fé, mostrando para ela que muito mais do que conhecer uma doutrina, Jesus de fato é a ressurreição e a vida. A ressurreição, ela não é apenas uma doutrina, mas a ressurreição é uma pessoa. E uma pessoa exige relacionamento. Jesus quer se relacionar com a gente. Não basta apenas a gente saber de cor, dizer tudo bonito, se nós não conseguirmos nos relacionar, nos encontrar, desfrutar da companhia de Jesus. E Ele continua vindo para nós. Na palavra que agora nós lemos, no perdão que nós recebemos, na Santa Ceia que muitos aqui hoje terão a oportunidade de se encontrar com Jesus. Com Marta, Jesus mostra que Ele é verdadeiro Deus, que Ele é verdadeiro Senhor da vida e da morte. Ele é a ressurreição. A Maria fica sentada em casa, sendo consolada pelos seus amigos, mas ela também vai ao encontro de Jesus. Ela e todos os outros estão chorando muito. E Jesus, vendo tudo isso também, Jesus chora. Vocês já tinham pensado
que nós temos um Deus capaz de chorar? Deus, sendo Deus, é capaz de chorar. Na pessoa de Jesus, Deus se compadece de nós, Deus participa da miséria, do sofrimento humano. Porque a morte nunca é algo bonito nem agradável. Não adianta passar panos quentes e dizer que era melhor assim, vai ser doído do mesmo jeito. Mesmo que você saiba e que você creia que vai haver a ressurreição, a morte dói. E quando nós temos que chorar, Jesus chora com a gente. No encontro com Maria, Jesus mostra que ele também é verdadeiro homem, sujeito a tudo que um ser humano é capaz de sentir. Ele é Deus, mas ele também é gente. E é interessante que nenhuma tradução da Bíblia conseguiu colocar muito bem o sentido do que está escrito naquele versículo que nós lemos. Ao ver Maria e os outros chorando, diz na Bíblia, Jesus ficou comovido e aflito. É a tradução que nós lemos aqui, comovido e aflito. Outras traduções dizem, Jesus se agitou no espírito, se comoveu. Uma outra ainda diz, Jesus sentiu profunda indignação e grande angústia. Esse versículo tem uma palavra, um termo grego, que significa literalmente urrar de raiva. Sabe quando aquela raiva vem com toda a força, você berra, você urra. Jesus ficou furioso, ele urra de raiva, mas é um urro no espírito, é um urro que não se escuta. Ele está enfurecido não com aquelas pessoas que estão chorando por causa da morte, mas ele está enfurecido com a morte, com as suas consequências, com tudo que a morte é capaz de provocar em nós. Porque Jesus sabe que a gente não foi criado para morrer. O mal e a morte são resultado do pecado humano e não da vontade original de Deus. Deus não criou um mundo cheio de doenças, um mundo cheio de sofrimento, cheio de limitação e de morte. E talvez alguém esteja se perguntando aqui na capela ou em casa, se Deus está infeliz com o mundo do jeito que é, por que Ele não vem à Terra e acaba com todo o mal então? Bom, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Muito do que tem de errado no mundo só está assim por causa do coração humano. Não vou dizer tudo, mas muito. Grande parte da miséria dessa vida se deve ao próprio egoísmo humano, ao orgulho, à crueldade, à opressão que nós fazemos uns com os outros, às guerras que o ser humano provoca, à violência. E se Jesus viesse à Terra batendo a sua espada contra o mal, não ia sobrar nenhum de nós para contar a história. Todos nós temos o mal e o egoísmo enraizados dentro da gente. Graças a Deus, Jesus não veio ao mundo empunhando uma espada, mas ele veio com pregos nas mãos. Nas mãos de Jesus há pregos. Ele não veio trazer julgamento, mas ele veio para sofrer o julgamento no nosso lugar. E ele só pode fazer isso porque ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Ele nos oferece um ministério de verdade e um ministério de lágrimas. Com Marta, é como se Jesus lhe sacudisse pelos ombros com a verdade e dissesse assim, olha, ouça Marta o que eu estou te dizendo, não se desespere, eu estou aqui, eu sou Deus, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Para Maria, quando ele se aproxima de Maria, Jesus lhe oferece o ministério de lágrimas. Como ele é verdadeiro ser humano, ele também consegue se envolver com a dor que ela sente a ponto de chorar com ela. E a verdade é que todos nós precisamos de um ministério de verdade e de um ministério de lágrimas em momentos diferentes da nossa vida. Vão acontecer situações em que você precisa também ser sacudido por um amigo amoroso que lhe diga, acorda, olha para a tua volta. Em outras vezes você só precisa de alguém que chore com você e que não fale nada. E o fato é que nós não sabemos discernir muito bem o momento de uma coisa ou outra. Nós temos a tendência de confrontar, muitas vezes quando o momento nos pede compreensão. E algumas vezes nós somos fracos quando deveríamos era ser fortes.
Mas Jesus é a própria verdade em lágrimas. Ele é a verdade em lágrimas. Ele é o Deus encarnado, feito gente. Ele é ao mesmo tempo o leão e o cordeiro. No fim dessa história, Jesus devolve a vida para Lázaro. Ele chama Lázaro da sepultura para fora, vivo. Mas o preço é a sua própria vida. Jesus sabia que a única maneira de tirar Lázaro da sepultura vivo seria se colocar também dentro dela. Por isso, quando Jesus se aproxima da sepultura para ressuscitar Lázaro, nós não percebemos ele indo assim, confiante, rindo, como alguém que já sabe do final feliz. Ele não vai assim. Jesus treme de raiva. As lágrimas provavelmente ainda estavam rolando pela sua face, talvez sentindo como se a mandíbula da morte tivesse se fechando sobre ele. Mas ainda assim, por amor, Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E quem viu tudo isso acontecer, as pessoas que viram disseram: vejam como ele amava Lázaro. Vejam como ele amava Lázaro. Mas a gente precisa mesmo é perceber o quanto ele nos ama, o quanto ele ama a gente, a cada um de nós. O amor e o poder de Jesus se manifestam nessa história. Porque há algo de errado, sim, com esse mundo. Há algo de errado. E a Bíblia sabe exatamente o que é esse algo de errado. Foi por nós que Jesus saiu de um lugar seguro, certo, para entrar nesse mundo errado e com o seu sangue consertar o mundo. Com a sua morte e ressurreição, nos livrar do poder da morte e do próprio inferno. A nossa série de encontros ela ainda vai continuar. Alguns encontros nós ainda vamos ouvir, encontros que Jesus teve com pessoas. Porque Jesus mudou a vida de cada pessoa com quem ele se encontrou nos evangelhos. E ele continua fazendo isso hoje ainda. Ao refletirmos todos juntos nesses encontros com Jesus, meu desejo é que todos nós possamos também nos encontrar nele, que é a verdade, mesmo em meio a lágrimas, mas é a verdade. Amém.